A Bíblia nos ensina que o nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, e assim como Ele tocou em pessoas, trazendo transformação, cura, agindo a favor delas, Ele pode nos tocar, Ele pode agir a nosso favor, pode nos modificar. Esse é o estudo de número 1277 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nunca se esqueça, o teu Deus, Ele age a seu favor, mas Ele age a favor daqueles que confiam plenamente nele. Vamos ao nosso tema, o toque glorioso de Jesus. Nosso texto base está no livro de Mateus, capítulo 8, verso 3, que diz: Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Um toque é algo sublime, mas é algo poderoso, principalmente no caso destes que precisam de uma ação do nosso Senhor. E esse leproso era uma pessoa marginalizada devido à lepra. A lepra, que era uma doença contagiosa, e aquele homem era considerado impuro, imundo. Ele não poderia viver socialmente, eles ficavam isolados. Era uma orientação da lei. Levítico capítulo 13, verso 46 diz que enquanto durar uma enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, deverá morar à parte. Sua habitação será fora do acampamento. O leproso tinha, além do sofrimento físico, com dores, ele tinha o sofrimento emocional. Ele não podia estar com seus familiares, ele não podia frequentar a sinagoga. Vemos, por exemplo, o rei Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 21, que diz: Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte e teve que viver, por ser considerado leproso, numa casa separada, porquanto fora excluído da casa de Yahvé. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. O rei Uzias, ele era um rei famoso, foi considerado um dos melhores reis de Judá, mas ele foi ferido pelo Senhor devido à sua arrogância, à sua soberba. Ele quis oferecer sacrifício de incenso na casa de Deus, mas era permitido somente aos sacerdotes, e os leprosos deveriam se identificar. Levítico capítulo 13, verso 45 diz: Uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Eles deveriam vestir roupas rasgadas, eles deveriam deixar seus cabelos despenteados e deveriam clamar. Em outra versão diz: imundo, imundo, se identificando para as pessoas se afastarem. Mas a Bíblia nos mostra que um certo leproso, após Jesus ter descido do monte, saiu ao encontro de Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha fé que Jesus podia mudar aquela história, e ele fez tudo diferente do habitual. Mateus capítulo 8, verso 2, a parte inicial diz: Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou. Mesmo aquele leproso, sabendo que não poderia se aproximar de ninguém, ele fez um ato de fé e de coragem. Ele enfrentou a multidão, ele se aproximou de Jesus, e o nosso misericordioso Jesus não evitou, não se afastou dele, mas o acolheu. E diante de Jesus, qual foi a atitude daquele homem? Ele agiu com humildade e fé, ele adorou ao Senhor de joelhos, e o Senhor, ele atenta para os humildes. No Salmo 138, verso 6 diz:
ainda que o Senhor é excelso, contudo atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Atentar é observar com atenção, é ponderar, é considerar, é cuidar, é dar atenção. E Jesus, ele deu atenção àquele homem humilde que diante de Jesus ajoelhou, adorou e clamou. Conforme nos diz Mateus capítulo 8, verso 2, a parte final que diz: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Muitos não querem se submeter à vontade do Senhor, mas aquele homem, mesmo vivendo na marginalização social com sofrimento físico e mental, ele suplicou ao Senhor, mas que fosse feita a vontade do Senhor, reconhecendo a soberania do nosso Jesus, reconhecendo a divindade do nosso Mestre, reconheceu seu glorioso poder, graça, bondade e misericórdia. Aquele leproso demonstrou sua confiança plena e dependência do Senhor Jesus. Aquele leproso, ele colocou Jesus como seu Senhor. E ele se submeteu ao senhorio de Jesus. O que foi que ele disse? Se quiseres, se é da tua vontade. Então aquele homem se colocou diante de Jesus, disposto a viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Ele colocou a vontade de Jesus acima da vontade dele, acima da necessidade dele. Lucas capítulo 9, verso 23 diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Aquele leproso tinha fé genuína, ele tinha coragem, ele tinha disposição de coração e desejo de viver conforme a vontade do Senhor e recebeu a atenção do nosso Mestre. Mateus capítulo 8, verso 3 diz assim: então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Jesus tocou-o, demonstrando misericórdia, compaixão, demonstrando graça e amor. Jesus respondeu o clamor daquele homem. Jesus o curou e imediatamente ele ficou purificado. Nosso Jesus é maravilhoso. O nosso Jesus pode nos tocar. E ele tocou na sogra de Pedro. Vamos conferir? Marcos capítulo 1, verso 30 diz: a sogra de Simão estava deitada com muita febre e logo falaram com Jesus a respeito dela. Jesus, ele foi para a casa de Pedro após eles saírem da sinagoga e a sogra de Pedro, a Bíblia nos mostrou, estava enferma com muita febre e as pessoas que estavam lá falaram para Jesus e é tão lindo. Jesus se aproximou dela e Jesus a tocou. Mateus capítulo 8, verso 15 diz: então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida, levantou-se ela e passou a servi-lo. Jesus se aproximou dela, Jesus a tocou e ela creu. Ela se levantou e ela foi servi-los. O toque de Jesus fez ela se levantar, a curou, ela ficou animada, renovada, disposta. O toque de Jesus trouxe vida e alegria a uma família. Porque Jesus, ele estava observando uma mulher viúva e esta mulher estava vivendo um momento de muita angústia, de muito sofrimento, de muita tristeza. A Bíblia nos mostra que o filho único daquela mulher viúva estava morto e estava sendo levado para o sepulcro. Lucas capítulo 7, verso 13 diz que ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. Não somente o toque de Jesus traz vida
e alegria para nós, mas o olhar observador de Jesus, ele observou aquela mulher, ele se compadeceu do sofrimento dela, ele demonstrou compaixão, ele demonstrou carinho e amor por ela. O nosso Senhor, a Bíblia nos mostra, ele olha atentamente, assim como Anani falou para o rei Asa, segundo Crônicas capítulo 16, verso 9, afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente nele. O nosso Senhor, ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele nos contempla e ele se revela poderoso, agindo a nosso favor poderosamente. Mas agindo a favor de quem? Daqueles que confiam plenamente nele. É bom você estar sempre atento a isso. O Senhor age a favor daqueles que confiam plenamente nele, a favor daqueles que esperam nele. E aquela viúva que foi observada por Jesus, ela recebeu palavras de conforto, palavra de consolo, de ânimo, palavra de coragem. Jesus disse a ela: não chores. Não sei qual é a tua questão, qual é o teu sofrimento, mas Jesus diz para você: não chores. Ele está na direção, ele está no controle, ele cuida de todas as coisas, ele está atento às suas necessidades. E aquela viúva que estava vivendo aquela situação de sofrimento, e o que era que restava para ela? Era somente chorar. Mas ela não sabia que ela estava na frente do autor da vida, que se compadeceu do sofrimento dela e tocou o esquife. Lucas capítulo 7, verso 14, diz: e aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus deu uma ordem ao morto: levanta-te. A multidão poderia estar olhando, estar não entendendo nada, mas o autor da vida estava trazendo vida, trazendo esperança, trazendo alegria para aquela viúva. E foi um toque de amor, foi um toque de compaixão, de misericórdia, de graça, de bondade. E o que aconteceu? Jesus deu uma ordem ao morto e o milagre aconteceu. Lucas capítulo 7, verso 15 diz: no mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Imediatamente o morto foi ressuscitado. Imediatamente o morto se levantou e começou a conversar. Sabe por quê? Porque a palavra, a ordem de Jesus tem poder. Jesus tem poder na vida e na morte. Ele dá ordem à natureza, aos espíritos malignos, aos anjos. Ele dá ordem à morte, porque ele é o Senhor do céu, é o Senhor da terra. Ele é o verdadeiro Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo e poderoso. Ao toque de Jesus, a alegria e a paz reinou na vida daquela viúva e o nome do nosso Senhor foi glorificado. Lucas capítulo 7, verso 16 diz: todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós e Deus veio salvar o seu povo. Aquela multidão reconheceu a Jesus como um grande profeta. Eles poderiam ter conhecimento que profetas tinham feito milagre de ressuscitar mortos. Por exemplo, Elias, que ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, Eliseu, que ressuscitou o filho da sunamita. Mas o nosso Jesus é muito maior do que Elias e do que Eliseu. Ele é mais do que um profeta. Ele é o Messias esperado por Israel. Ele é verdadeiramente o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o autor da vida. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós podemos ver na Bíblia que Jesus ressuscitou outras pessoas. Por exemplo, Lázaro e a filha de Jairo. Um toque de Jesus que me chama a atenção é quando pessoas pediram para Jesus tocar em um homem, porque eles criam, eles tinham fé que um toque de Jesus
poderia dar vida, poderia dar vista, poderia fazer milagres acontecerem. Marcos capítulo 7, verso 32 diz: então, algumas pessoas lhe apresentaram um homem. Olha qual o problema desse homem, que era surdo e mal podia falar. E lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. O problema daquele homem ele era surdo e mal conseguia falar, possivelmente um surdo mudo, mas as pessoas criam no poder de Jesus e lembra, sem fé é impossível agradar ao nosso Senhor, e aquelas pessoas criam que apenas um toque de Jesus poderia mudar a situação daquele homem. Eles estavam demonstrando fé em Jesus, e nesse milagre que Jesus realizou, ele agiu de forma não esperada, de uma forma que as pessoas não esperavam, pois primeiramente o que Jesus fez? Jesus levou aquele homem para fora. Marcos capítulo 7, verso 33 diz: Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e ele tocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida ele cuspiu e tocou na língua daquele homem. Que interessante, Jesus age da forma que ele quer, Jesus age diferentemente. Primeiro Jesus teve a sós com ele. Jesus mostra o quanto quer estar junto a nós. Jesus afastou aquele homem dos curiosos e Jesus tocou o ouvido e a língua daquele homem. Muitas vezes nós queremos determinar como Jesus deve realizar o milagre, mas o nosso Senhor, ele age da forma que ele quer e ele ordenou a cura. Marcos capítulo 7, verso 34, verso 35 diz: depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. E imediatamente, olha o que a Bíblia fala, os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar. E não foi de qualquer maneira não, ele começou a falar fluentemente. Aquele homem recebeu o toque glorioso do nosso Senhor, ele foi curado e a multidão ficou maravilhada, reconhecendo o poder do nosso Jesus. Marcos capítulo 7, verso 37 diz: as multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem, porque para o nosso Senhor Jesus não há impossível. Nosso Jesus é maravilhoso, é misericordioso, bondoso, compassivo, e ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Aquele homem surdo, mudo foi restaurado e ele serviu de testemunho, um testemunho vivo do poder do nosso Senhor. Vou começar a concluir. Alguns outros foram tocados pelo nosso Senhor Jesus, enquanto nosso Jesus esteve aqui na terra, como por exemplo, cego, endemoniado, mas em todo tempo, o toque glorioso de Jesus transformou situações, restaurou vidas e trouxe alegria. Lembre-se, o mesmo Jesus que agiu no passado, ele age no presente e ele age a favor daqueles que confiam plenamente nele. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.